A gente já tinha iniciado a live para quem não estava, mas a gente estava com um probleminha de conexão, então vamos retornar. Para quem não estava aqui antes, eu me chamo Marina, sou jornalista aqui de Santa Catarina, pena 2 vezes por semana. E hoje nós estamos conversando com a Duda Peixoto, que ela é lá de Cuiabá. E vamos ver se agora funciona. E a Voltamos. gente vai falar sobre depressão. Nós duas já vivenciamos esse processo, então, com o intuito de ajudar quem está passando por isso, para essas pessoas verem que não estão sozinhas e também para verem que existe solução, né? Porque quando a gente está passando por esse momento é bem difícil enxergar uma luz no fim do túnel. Então, para essas pessoas saberem que existe sim essa possibilidade. Então, Duda, eu vou pedir para ti se apresentar de novo e falar pra gente como que você começou a perceber que você poderia estar vivenciando uma depressão. Tá mudo? Agora tá falhando. Tá dando pra me ouvir agora? Agora tá. Tá. Meu nome é Maria Eduardo, tenho 18 anos, e eu sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso. E eu faço medicina há 2 anos já. Não dá. Ai, tô falando que voz. Eu tô escutando. Continua, vamos ver. Tá. Eu faço medicina há 2 anos, e bem quando eu comecei a faculdade, foi quando minha depressão chegou ao fundo do poço. Eu já percebia que eu podia ter algo desde o meu ensino médio, porque a gente sempre sabe que tem algo de errado, mas eu acho que a gente não quer aceitar. E bem no começo da minha faculdade eu percebi. É difícil a gente aceitar até pelo preconceito, né? Até Exato. porque a gente mesmo não saber muito sobre. Eu tinha uma ideia completamente diferente. Tinha muito preconceito, não imaginava. Acho que só a gente passando mesmo pra entender, né? E era muito tarde, porque a faculdade do sol. Eu tinha acabado de começar na nível que sempre ter um relacionamento estável, que faz gostar assim, da pessoa. E tava tudo perfeito na minha vida e eu odiava viver. Era assim que eu me sentia. Eu não queria levantar da cama, eu não queria fazer coisas básicas e eu me culpava muito. Eu falava, se nada me faz feliz, quando eu vou estar realmente feliz? Porque eu achava que eu tinha tudo, né? Mas a gente não tem uma saúde mental realmente estruturada, nada vale a pena. Nada. Eu acho, inclusive, que essa é a diferença da depressão real para a depressão que as pessoas imaginam, né? Que a depressão que as pessoas imaginam é uma tristeza profunda, porque talvez aconteceu alguma coisa, essa pessoa está insatisfeita e daí está muito triste. Mas a depressão real é o contrário, é quando tudo na sua vida vai bem e mesmo assim você continua triste, né? Não precisa ter um motivo. E quando eu tava descobri meu diagnóstico, um amigo que fez psicologia, que ele tá assistindo, ele falou assim, Duda, toma muito cuidado para não confundir tristeza momentânea com depressão, porque é muito difícil hoje em dia, né? Porque infelizmente se bate e a gente confunde. Então é muito importante diferenciar alguma e o diagnóstico da doída é muito pesado, não só para a pessoa que é diagnosticada, quanto para a família. Eu fui, eu fui procurar ajuda psicológica, eu fui tantos, eu fui chorando e falando meu, como eu cheguei nesse ponto, como tudo aconteceu. E quando Porque você foi procurar ajuda, você foi sozinha por conta própria ou você já tinha pedido ajuda de alguém? eu fui meio que obrigada, porque eu não queria. Eu falava, tipo, pra que eu vou procurar ajuda? Eu sentia que não tinha luz no fim do túnel. Não tinha nada, nenhuma ajuda que eu procurasse podia me ajudar. Pode continuar aí, eu já venho. Tá, eu achava que nenhuma ajuda seria de fato efetiva. Eu sentia que nada ia me tirar de lá. E eu me perguntava quando que tudo mudou, quando que eu me sentia tão bem e quando eu queria morrer. Inclusive, a minha depressão foi muito. Eu tive fases de pensamentos suicidas e até tentativas de medicamentos. E eu falava, quando eu me tornei assim,
quando tudo mudou, que eu era uma pessoa muito feliz, que tinha muita alegria de viver, e de repente eu não queria fazer mais nada. E é muito triste contar isso, dolorido, porque tiveram épocas que eu fiquei assim, 3, 4 dias sem conseguir levantar da minha cama até para tomar banho. Então você fala, ai, pessoa com depressão é preguiçosa. E não é assim. Minha mãe tinha que me levar para tomar banho igual uma criança. Igual como se eu tivesse poucos meses de vida. Tinha que me levar para tomar banho, tinha que trazer comida para mim. Tinha que me obrigar a fazer tarefas muito básicas e que eu não tinha força. Não tinha força para fazer nada. E eu não queria ir para lugar nenhum e ver que as pessoas estavam felizes, aproveitando a vida. E eu não tinha motivação nenhuma. Eu falava, meu Deus, o que falta para mim, sabe? Eu tenho tudo e parece que me falta tudo. É exatamente como eu me sentia. Eu olhava para as pessoas, dava até uma inveja, assim, como que elas conseguem viver. Nossa, é muito complicado, E eu né? imagino que tenha sido muito mais dolorido para você, porque você tem um filho, né? Sim. Então, se sentir incapaz, e as pessoas romantizam muito a maternidade, né? Então, se sentir incapaz de cuidar do próprio filho é uma dor que eu imagino que não tem comparação. Tipo, a depressão, só quem viveu E sabe. a minha depressão iniciou no pós-parto, né? Assim, ele nasceu, no mesmo minuto eu entrei em depressão. E era algo que eu nunca imaginei, porque eu tava muito feliz, eu tava assim, grávida, vivendo um conto de fadas. Ele foi muito esperado, muito aguardado, foi planejado. E então foi uma coisa assim completamente inesperada, para ver como realmente é uma doença, é químico, né? E é isso que as pessoas têm que entender. Assim como qualquer outra doença física, porque assim, né? As pessoas dão credibilidade à doença em qualquer parte do corpo. E no cérebro, Sim. não. Né? E Eu realmente. Pode que falar. quando você quebra o seu braço, você vai pro médico. Quando você vai pro médico. Porque quando o seu cérebro não funciona, você não vai. Você fica em casa esperando que Deus cure, tá, cure, que, sei lá, ir pra uma festa cure. E não é assim que funciona. Isso é muito importante de falar, porque não é falta de fé, né? Você é uma menina de muita fé, a gente sabe. É importante falar que eu fui criada na igreja, eu sou evangélica. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tive muito próxima de Deus, eu tive muitas experiências. E eu acredito muito que a fé, e crer que alguém cuida de você, é muito saudável e ajuda muito. Mas não é um fator, né? São fatores muito que se completam. Tem fator genético, tem fatores ocupacionais, tem alguns que são desencadeados a partir do nascimento de um filho, próximo. E eu tive uma aula na faculdade, inclusive, de e que a professora explicou como funcionavam os neurotransmissores, que eles não funcionavam direito nas pessoas com depressão. E eu falei, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, elas não percebem. E é muito bizarro, porque as pessoas próximas de mim, a gente não mostra o que a gente está sentindo. Quem sabe, na maioria das vezes, fora na nossa própria casa. Minhas amigas percebiam, as pessoas não sabiam. Até algumas vezes, uma vez, a amiga até brincou. Ia ter uma festa depois da faculdade. E eu falei, cara, eu não quero ficar dentro de casa, tipo, boa. E aí uma amiga falou, ai, para, Duda, você tá muito depressiva. De fato, eu tava depressiva. Tipo, eu fico muito com... E não é brincadeira, né? E as pessoas não sabem. Não é culpa dela. É porque falta informação. E é muito importante falar sobre isso, né? Com certeza. Gente, o áudio da Duda tá falhando, mas a gente vai ter que continuar assim. Eu tô conseguindo entender o que ela tá falando. Vocês estão conseguindo entender? Porque ele dá uma falhinha, Duda, mas a gente consegue entender, sei lá, leitura labial. Então, e
como a gente ainda não tem muita informação, por isso a importância da gente estar falando aqui hoje e poder falar o quanto mais, né? A gente conversou antes e tem muitas pessoas que acham que a gente está querendo se vitimizar quando a gente fala que a gente está vivenciando isso, né? Igual eu faço questão hoje de falar sempre que eu tenho oportunidade. E muitas pessoas pensam, ela está se vitimizando, quer dizer que tem depressão. Não, porque quem passou por isso sabe a importância que é escutar que outras pessoas também estão vivenciando a mesma coisa. Porque quando a gente está naquele momento de angústia, a gente se culpa, a gente acha que a gente, sabe, que só está acontecendo com a gente, por que que a gente está assim? Então, quando a gente vê que outras pessoas estão passando, é muito importante. E hoje já são centenas de milhões de pessoas no mundo, né? São praticamente mais ou menos umas 350 milhões de pessoas no mundo passando por isso. E, infelizmente, a tendência é só piorar. Então, não é só você, não é porque você é fraco, não é porque você não tem fé. É uma doença e precisa ser tratado como qualquer outra. E se você tem alguém passando próximo a você, tente auxiliar de alguma forma. Igual você falou, né? É igual quebrar o braço. A gente tem que... Quando a gente quebra o braço, as pessoas vêm correndo para assinar o gesso, né? E aí, quando você tá com depressão, as pessoas fogem. As pessoas não gostam de conviver com pessoas que estão em depressão, acham que a pessoa é chata, ou que a pessoa tá com má vontade, ou que a pessoa quer ser mimada. E não é assim. Eu acho que quanto mais as pessoas estiverem próximas, não julgando, mas assim, dizendo, eu tô aqui, você não tá sozinha, o que você precisar, se é um abraço que você tá precisando, eu tô aqui para te dar um abraço, já é alguma coisa, né? Porque às vezes a gente não quer nem conversar, ou a gente não quer sair, ou a gente não quer nada. Mas se a gente sabe que tem alguém aqui do nosso lado, que a gente não tá sozinha, isso auxilia muito, né? E é engraçado que a gente conversa sobre a pandemia do coronavírus, nossa, e a gente esquece que a depressão é pessoas em todos os lugares do mundo, todas as classes sociais, e não faz nenhuma distinção. E é muito, sabe, lidar com a pessoa que tem depressão, e até para as pessoas que estão, ao invés de ajudar, acabam chorando, porque não tem informação, não sabem como lidar, não sabem como ficar. Você querer forçar a sair da cama e você capaz, né? Igual eu falei um pouco antes, eu não conseguia sair da cama para tomar banho. Aí a mãe tinha que falar assim, tomar banho, e eu chorava para não ir. E ela entrava no banho comigo, lavava meu cabelo e cuidava de mim. Uhum. Mas os pais assistindo se sentiam muito culpados. Falavam assim, minha mãe levou o trabalho, fez de tudo. E ela se sentia muito culpada. Falava, meu Deus, o que eu fiz pra minha filha? Onde eu errei? E a gente se sente culpada por estar fazendo ele sentir isso, né? Eu se sentia culpada. E o Vitor, meu namorado, a gente acabou de namorar e foi quando eu entrei no fundo do poço. E eu via que ele se sentia meio sem saída. Falava, meu Deus, o que eu faço? Ele me dava presente, me levava pra jantar, shopping, ia na minha casa, assistia filme, fazia de tudo, eu não melhorava. Quantas vezes eu não saí da minha casa desesperada e meu quarto a remédio, suicídio, graças a Deus, mal sucedidas, e desesperada, porque a gente realmente não vê futuro. Eu faço medicina, tenho uma família ótima, e eu via que eu não tinha futuro. Eu falava, eu não vejo uma luz no fim. Parece que eu não tenho perspectiva alguma. A gente não sabe o que eu vou viver, tipo, né? Não sabe como viver. Acho que foi muito triste, porque eu chorava e pensava, meu Deus, o que eu fiz pra chegar nesse ponto? Ou o que eu deixei de fazer, né? Uhum. Em que momento tudo se perdeu, todas as minhas esperanças foram embora. E hoje faz exatamente 1 ano do começo do tratamento e eu vou começar daqui 1 mês, mais ou menos. E existe luz no fim do túnel. Assim, depressão não tem cura. É um processo que não é linear.
semana eu tava bem, uma semana eu tava mal. Eu tenho dias, 3 dias muito mal, alguns dias bem, mas meses que eu tô num processo. E é isso, a gente não precisa ter medo de tomar remédio, né? Eu tenho amiga. Então, conta pra gente, assim, daí você procurou primeiro um psicólogo ou uma psiquiatra? Então, eu fui numa psicóloga e ela não falou comigo, ela nem olhou na minha cara. E ela fez 10 perguntas. E aí, nessas 10 perguntas, ela constatou que eu tinha depressão. E ela nem perguntou meu nome, não perguntou nada. E falou, então, querida, você tem depressão. E meu mundo desabou, porque ela não teve empatia nenhuma. Nossa, que horror. Foi eu. E ao longo a gente encontra muitas pessoas profissionais tiram o nosso chão mais uma vez. Mais uma vez, a gente tá os cacos e faz de uma vez de novo, né? E minha mãe me obrigou a procurar um outro profissional. Eu fui num psiquiatra. Que ele foi tomando. Eu senti que ele sentiu a dor junto comigo. Eu pegou os meus cacos e falou, tem uma saída. E aí a gente fez um atendimento muito profissional com ele e uma psicóloga que trabalhava junto com ele. E assim que eu saí dele, no outro dia, eu fui numa psicóloga. E aí você já iniciou a medicação? Eu iniciei a medicação um dia depois que eu fui na psicóloga. Ah, tá. E eu comecei com antidepressivo e com um SOS, né, que a gente fala, com diazepam, Calmante. benzodiazepina com calmante, tanto para efeitos colaterais do remédio e para me acalmar. Inclusive, teve aniversário da minha sogra e foi exatamente no dia que eu ia tomar e eu fui super dopada para o aniversário. Foi uma situação até engraçada, meio de todo o caos. E é importante a gente falar que tratamento, mais uma vez, eu tive um dia de efeito colateral. Eu tenho uma amiga que teve um mês inteiro de efeitos colaterais. Eu tive uma semana. Sim, é muito diferente para a pessoa. A gente não pode esperar que você tomar o remédio, melhorou. Também que o médico já vai acertar o remédio no começo, né? Tem gente que tem que trocar. O namorado de um amigo começou a tomar o remédio, tá perto. Provavelmente ele vai precisar trocar o remédio. Então, assim, eu tive muita sorte de ter um dia de efeito colateral e ter um bom remédio que a gente passa geralmente 6 meses, 1 ano, para conseguir trocar de remédio e melhorar. Então, é muito importante saber que o remédio ele só vai começar a fazer efeito depois de 14 dias, mais ou menos, né? Porque a pessoa acha que vai tomar e já vai melhorar. Então, por isso a importância até desses calmantes até o remédio começar a fazer efeito, né? Então, não é uma receita de bolo e não significa que tomar vai ficar bem. Eu tive só um dia de efeito colateral, passei 6 a uns 8 meses passando uma semana bem, uma semana mal. Uma semana maravilhosa, falando, meu Deus, estou pleníssima, e na outra semana, uma crise péssima. Então, esse processo de linearidade é muito importante existir. Que existe luz no túnel, mesmo que demore. Que você passe 5 anos, 6 anos tentando chegar numa linha, você vai chegar, né? Só de permanecer vivo, porque às vezes as pessoas encaram as pessoas que desistem, que se suicidam como fracas. Elas não, gente, só quem passou sabe. Eu sempre, não fraca, mas eu sempre julguei, né? Poxa, a pessoa podia tentar tanta coisa antes, porque... E hoje eu entendo completamente que, infelizmente, chega nesse ponto porque é um vazio tão grande, é uma angústia tão grande que você só quer não sentir mais aquilo, né? Às vezes eu via pais que se davam e eu falava, nossa, largou os filhos, é absurdo, né? Mas, assim, eu não quero estar aqui nem pelos meus pais, pelo meu namorado, pela minha irmã. É um filho que você tem que passar por cima da sua dor e cuidar.
fala muito melhor porque você teve depressão pós-parto e ainda tem. Então, assim, é uma dor. Tem estatísticas, principalmente, que mostram que quando a pessoa tem filho e tem animal de estimação, ela tem acho que 2 ou 3 vezes mais chance de se recuperar mais rápido. Porque, igual eu tenho total consciência de que ter o Arthur foi o que me salvou. A minha psiquiatra mesmo falou pra mim que ele me salvou, porque era o que me dava força pra sair da cama, porque eu sabia que ele precisava de mim, ele era muito pequenininho, né? Porque o meu processo foi assim, eu fiquei os primeiros 4 meses muito mal, fui num profissional que não era muito bom, estava em acompanhamento, em terapia, mas eu não quis tomar remédio, não quis ir para psiquiatra. Depois é uma coisa até que eu quero que você fale, se você tinha esse receio de tomar. Eu até hoje, às vezes, quando eu vejo que eu estou precisando de calmante, eu ainda fico tentando não tomar. Eu não sei por que a gente cria isso, né? E aí melhorei. Achei que estava bem, depois de 4 meses. Mas não tava. E aí continuei minha vida, passou, o Arthur fez 1 ano e pouquinho, eu comecei a querer voltar a trabalhar, tava me sentindo bem, aí fiz um programa de rádio sobre maternidade e comecei a fazer o programa de rádio. E aí os sintomas começaram a vir, que era um cansaço, uma falta de energia, porque até o principal sintoma da depressão, para quem não sabe, é falta de energia no corpo. Você perde total a energia do corpo. Então eu não queria mais levantar, eu ficava em casa, na cama, até faltar uns 30 minutos para começar o meu programa de rádio. Quando eu via que faltava 30 minutos, eu enfiava uma roupa, pegava o carro e ia. E depois voltava para casa, deitava de novo. E aí o pai do Arthur ficava com ele, né? Nessa época que eu tava muito mal, era o pai dele, a avó dele, que cuidavam mais, assim, vinham mais com ele para ele mamar, mas eu tava muito mal. E aí foi indo. E aí em setembro do ano passado foi quando eu não consegui mais sair da cama. Daí entrei nesse processo que você também entrou, de não conseguir tomar banho, de não conseguir sair da cama, de não conseguir me alimentar. Os sintomas físicos, deu gastrite, uma gastrite muito forte, que não passava, era terrível. E aí começaram crises de ansiedade e de pânico, que é terrível, né? O coração acelera, vem aqui, você não consegue respirar. E aí também... Aí foi onde eu falei, não, eu realmente preciso de ajuda. E as pessoas em volta não estavam se tocando que eu tava mal. E no começo, eu faço também. Porque no médio, no meu segundo ano do ensino médio, por aí, e eu me sentia muito cansada, com vontade de fazer nada. E eu falava, deve ser cansaço por causa dos estudos. E depois eu descobri que não. Eu achava que era o cansaço da maternidade, porque a gente acorda muito à noite, não tem mais sono, né? Não dorme mais 8 horas. Eu achava que era isso. E eu tive uma crise de pânico, algumas crises de pânico, tive umas 3. E, assim, foi numa prova da faculdade que eu não acabei a tempo. E eu sentia que eu ia morrer. E eu passei uma semana, mais ou menos, com muita vergonha inteira. Meio que viu, né, pânico, que eu cheguei atrasada para uma prova. E eu sentia muita vergonha de tudo, porque, igual eu tava comentando antes da conexão aí, que eu ainda faço numa unidade básica, num bairro muito carente de Cuiabá. E as pessoas eram muito felizes, mesmo passando fome, mesmo tendo umas vulnerabilidades muito grandes, que eu nunca tive, eu nunca passei nenhum problema muito grande na minha vida. Meus pais forçaram tudo, eu faço uma faculdade muito boa, tenho um namorado que me ama. E eu falava, o que falta pra mim, o que eu tenho pra passar por isso? Chegaram a falar, nossa, tem tanta gente lá morrendo, lutando pra viver no hospital e tudo dessa forma, sabe? Aí me deixava pior ainda, porque não era uma coisa que eu queria. Ninguém quer estar passando por uma coisa dessa, né? Não, Quer. Alô, parece que um dia eu acordei e eu falei, nossa, minha vida tá muito chata, tá tudo muito... Quero ter depressão, vamos ver como é que é, animar um pouco. É assim, né, gente? É verdade. É muito diferente, ao mesmo tempo que após 1 ano de tratamento, eu vou começar meu desmame. Eu tenho amigas que estão há 4 anos se tratando e ainda não começaram o desmame. E não significa que eu sou mais forte, que eu sou melhor.
Cada caso é um caso, né? Um organismo é um organismo. Como eu tomo uma Neosaldina e passo a dor de cabeça, algumas pessoas tomam 2, tomam 3, para aí sim passar a dor de cabeça. Então, não é uma receitinha de bolo, né? Que fica tudo bem. Inclusive, o psiquiatra que a gente estava conversando, ele me falou. E eu achei que eu tinha descoberto muito tarde. Eu passei 2 anos tendo depressão e sem tratamento. E eu achava que era muito tarde. E o meu psiquiatra me contou que tem pessoas que passam 20 anos em um processo depressivo e só descobrem quando tem ideias suicidas, né? Sim. E A minha psiquiatra, ela disse que, por tudo que eu já relatei para ela, eu com certeza já tenho ou desde a infância ou desde a adolescência. Tanto que o meu caso, ela falou que vão ser no mínimo 2 anos. Depois de 2 anos a gente vai reavaliar para não ter para não ter chance de eu ter uma recaída já, né? Logo que tirar o remédio. eu conheço uma pessoa que ela tem muitos problemas, tem depressão, e ela não toma remédio, sabe? E eu tinha muito medo, e a minha mãe também tinha medo, porque a gente tem a ideia que quem toma remédio é uma pessoa dopada, né? É uma pessoa que vive grogue, que não tem tempo. Mas não é bem assim, não é, né? Tem pessoas religiosas que falam, ah, não, Deus vai curar, algo do gênero. Mas Deus deixou os médicos, deu conhecimento para eles tratarem. Então, assim, Exatamente. é muito válido o tratamento, mas o fator terapêutico é muito importante. Eu só tô aqui hoje por causa dos medicamentos, né? E é muito engraçado, porque parece um passo muito distante, mas uns meses quantas vezes teve que esconder os remédios de mim, quantas vezes chorando, teve que me abraçar e passar a noite inteira comigo. E me culpava, né? Achava que era culpa dela, o que ela não fez ou o que ela fez. E é importante falar que não é culpa de ninguém, simplesmente acontece, né? E a gente não é por falta de amor aos pais, falta de amor aos filhos, ou falta de amor ao namorado, marido. A gente não sente amor nem com a gente, não tem vontade de cuidar nem da gente, não tem vontade nem de tomar banho, de lavar o cabelo, de comer. Porque a gente vai sentir amor por outra pessoa. E no âmbito da Eu ficava desesperada me colocando no lugar dos meus pais, porque eu, por ser mãe, eu olhava pro Arthur e pensava, gente, se eu um dia visse o Arthur do jeito que eu tô, acho que eu ia morrer. É muito ruim, deve ser para quem é pai e mãe ver alguém nessa situação, né? Até a Geo podia entrar aí para falar depois pra gente, né, como que é como mãe. Porque é muito importante também essa força para os pais, né? Acalentar os pais, porque com certeza é muito difícil para quem está em volta. Com certeza. E o Vitor, meu namorado, ele para que é uma situação, né, muito difícil. E ele teve que aprender a lidar. Um dia meus pais e meu namorado sabem como eu funciono e o que me ajuda. Mas é importante falar mais uma vez que me ajuda não é coisa que vai te ajudar, né? A gente tem pontos. E é muito engraçado que é importante frisar que o suicídio de adolescentes e jovens, ele é muito grande, muito grande. Tem estatísticas muito tristes e que a gente esquece, né? A gente fala assim, tá fazendo drama para chamar a atenção do pai, João tá fazendo drama para atenção, para ganhar um celular novo. Mas não é assim, né? Os números são muito grandes e assustadores e a gente tem que prestar atenção em populações vulneráveis também. Eu não sei se você sabe, mas provavelmente você sabe, né? Que o suicídio de jovens indígenas é muito maior que jovens brancos de raças. Então, populações socialmente vulneráveis
acabam sofrendo muito mais. Por mais que pessoas que são socialmente privilegiadas também sofram, por exemplo, eu sou hétero, eu sou branco, eu falo superior e eu sofri também, a gente tem que prestar atenção nesses jovens que sofrem de vulnerabilidade e que não tem um local de fala. Eu tô aqui no meu Instagram, muito bem, falando, mas quem socorre esses jovens que não têm voz? Essas mães que sofrem de depressão pós-parto igual a Marina. Porque eu tenho certeza que para muitas pessoas que a Marina falou que sofriam de depressão pós-parto, muita gente falou, nossa, que ingrata, tem muita gente que quer engravidar a vida inteira. É. Mas um filho é uma bênção de Deus. Como você se sente triste com isso? Que absurdo. Então, assim, é muito bizarro a gente parar pra pensar que as pessoas, o filho vai tirar a depressão, o namorado vai tirar a depressão. Não cabe a ninguém e a nenhum privilégio, por exemplo, a minha vontade, tirar essa dor que a gente sente. E é muito triste. Vários parâmetros que a gente tem que parar para pensar e analisar, e dói muito poder fazer mais, né? Até essa questão da vulnerabilidade, essas pessoas nem. Essas informações nem chegam, né? Nessas pessoas. A Então, possibilidade de tratamento também, quanto tempo você espera na fila por um tratamento, quanto tempo você tá lá esperando alguém que resolva teu problema. Ou então fala assim, ai, depressão é doença de rico, né? Rico que tem para se sentir mal. Mas assim, o que não é. Inclusive, eu tenho um caso bem próximo, né, de uma amiga que a irmã dela teve depressão pós-parto. E eles têm uma condição assim bem problemática, né? Ela mora numa comunidade de classe baixa, eles já não têm acesso a muita coisa. E quando ela teve a depressão, ela simplesmente largou os filhos e sumiu e foi morar na rua. Isso já fazem, eu acho que agora uns 4, 5 anos, e ela teve um surto, assim, horroroso, e virou uma moradora de rua. E ela tá na rua até hoje, de vez em quando a família consegue trazê-la de volta, aí ela fica bem um tempo, daqui a pouco foge de novo, daí vão buscar, então não é uma doença de rico. Acontece, mas não é diagnosticado, né? Essas pessoas não têm como ter um diagnóstico. você acha que rico tem mais, que rico é diagnosticado? Mas essas estatísticas são muito erradas. Inclusive, nos meus depressivos, a minha maior vontade era ir pra rua e sair correndo e ir embora e desaparecer. Então, assim, mais uma vez a gente fica no âmbito de solidariedade a pessoas mais. Muita gente que tá na rua hoje é por processos depressivos, por algum Com certeza. E aí você fala assim, nossa, mas por que a família não cuida? Mais uma coisa, quem cuida de quem cuida, né? A mãe, né, ela teve que cuidar de mim nas minhas piores épocas, ela tá destruída. E assim, mães solo, mães que cuidam sem um parceiro ou sem uma rede de apoio, também entram num processo depressivo logo depois, assim que o filho se cura ou assim que o filho se estabiliza. Ou em homens que têm o seu parceiro ou a sua parceira em processos depressivos também entram depois. Porque é extremamente cansativo e dolorido cuidar de uma pessoa com depressão. E a gente nunca foi ensinada, né, a cuidar. E assim, a tua mãe teve o privilégio de poder parar de trabalhar para cuidar de você. E essas pessoas que ninguém pode parar de trabalhar, que se parar vão morrer de fome, né? Exato. Então, realmente, eu acho muito bonito esse teu olhar de empatia, né, para essas pessoas, porque eu acho que é o que mais falta hoje. Essa palavra tá tão na moda, empatia, mas as pessoas não estão realmente conseguindo praticar, né? E essa é a forma mais sincera de empatia, você se colocar e pensar, né? E também essa dor de se conscientizar
e se sentir inútil de não conseguir ajudar mais, né? Porque a gente quer ajudar, mas não consegue por diversos fatores, né? Mas eu acho que essa nossa conversa pode ajudar muita gente, porque se essas pessoas não estão vendo ou não chegarem a ter acesso, porque esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, vai para o YouTube e vai para o Spotify depois, né? Ele vai percorrer aí bastante. Essas pessoas podem não chegar a esse vídeo, mas pode chegar em alguma pessoa que conhece alguém que vai poder auxiliar, né, de alguma forma. Eu hoje vejo, depois de tudo que eu passei, que eu trataria pessoas ao meu redor muito melhor do que eu tratei quando eu já tive pessoas próximas a mim com depressão. Eu vejo que eu poderia ter feito coisas diferentes que eu não fiz porque eu não tinha esse conhecimento, né? Então, esse nosso bate-papo, essa troca é muito importante por isso também. Tá. Depois você fala se você teve sintomas físicos, quais foram? Meus sintomas físicos eram... Conversou um pouco de muito cansado. Eu sentia muita dor de cabeça e quando processo... É importante falar também que a depressão, a gente pode ter várias doenças mentais associadas. Por exemplo, a ansiedade, a síndrome do pânico, bipolaridade. Pessoas que são bipolares e cursam depressão, ou até pessoas depressivas, cursam com 2 processos. A fase de mania e a fase depressiva. A fase de mania é uma fase obsessiva, na qual a pessoa quer muito fazer algo, tá muito ou persegue algo. E a fase depressiva são os sintomas clássicos. Então, você tinha medos, por exemplo? Medos? Eu não sentia, foi uma fase que eu não senti mais nada. Porque eu também, um dos primeiros sintomas era medo. E eu já tinha muitos anos e não percebia que esse já era um processo de depressão. Por exemplo, a minha mãe estava aqui em casa agora. Ela ia sair, eu pensava, meu Deus, e se acontecer um acidente na rua e ela morrer? Ou eu dava tchau aqui pro meu irmão, ele ia atravessar a rua e ficava, ai meu Deus, será que alguém vai atropelar ele e ele vai morrer? Marina, agora que você estava falando, algumas fichas caíram. Eu sentia muito da minha mãe e do meu pai especificamente. Porque meu pai trabalhou durante muitos anos em trabalho, de certa forma, perigoso. E eu tinha muito medo de fazerem algo contra ele, com a minha mãe também. E quando eu comecei a tratar e fazer terapia, esse medo da minha mãe falecer aumentou muito. Porque durante a fase depressiva, eu não queria ficar perto da minha mãe. Eu briguei com minha mãe. Eu me tornei uma pessoa extremamente brava, agressiva, sozinha. Tudo. São sintomas também, né, da depressão. Sim. Esse sim, falar tá perto. Eu era muito brava com a família que estava perto de mim e com quem era de longe era muito tranquila, calma. E quando eu ia fazer terapia e tratar, eu sentia muito medo da minha mãe. Eu não vou ter ninguém para cuidar. Sozinha no mundo e eu entrava de novo. Sabe? Eu tinha muito isso e é algo que eu ainda tenho que tratar porque eu ainda tenho muito medo. Tipo, o Arthur vai sair de casa, vai passear, sei lá, com a minha mãe, vai passear com o pai dele, eu fico pensando, ai meu Deus, se acontece alguma coisa, se alguém bate o carro, e daí esse pensamento vem sempre, é uma coisa que já vem há anos. E outra coisa que eu já tenho há muitos anos, que também foi um diagnóstico da psiquiatra de como eu já devo ter esse processo há muitos anos e eu não sabia, eu não consigo lembrar que idade eu tinha. Eu imagino que uns 12 anos eu iniciei isso. Mas desde muitos anos eu tenho um vício de usar cotonetes e machucar o meu ouvido. Eu uso muito. Hoje em dia eu já diminui muito, mas eu chegava a andar com cotonetes na bolsa e procurava algum banheiro para usar e usava de 8 a 10 por dia. Um processo totalmente obsessivo. Principalmente quando eu estava muito ansiosa por algo ou muito nervosa, que ia ter algum compromisso, alguma coisa, eu usava mais, descontava tudo isso e desconto até hoje no cotonete. Olha que loucura. E essa é a fase mais da depressão. Agora que você falou, acho que poucas pessoas sabem disso. Meus pais sabem, eles vão ficar até assustados quando eu falar isso. Meu namorado sabe. Eu desenvolvi transtorno alimentar.
Então, eu comia muito desesperadamente nas minhas fases ansiosas e logo em seguida eu ia no banheiro. E, assim, épocas que eu perdi peso ao longo desse tempo, inclusive quando eu passei, na verdade, eu tava muito magra. Eu tava pesando 40 quilos, hoje 37. Foi justamente por esse transtorno alimentar que eu desenvolvi tentando compensar. E aí, ao mesmo tempo, eu queria comer para suprimir meus alimentos, eu tinha muito medo de engordar. Eu voltava logo em seguida. E hoje em dia eu tô com cuidado para não descontar isso em comida. Então, eu tinha processos nos quais eu comia muito e eu tive fases nas quais eu não comia nada e a minha mente ia a comida picada para mim no quarto. Eu nem acendia a luz para comer, não fazia nada, comia deitada na cama. E é importante falar de novo, mais uma vez, que não é linear, é diferente de pessoa para pessoa. E a gente pode ver que a gente, né, Marina, que os nossos sintomas e o tempo que isso cursou é muito diferente. E vai muito, né? Sabe, pessoas vão ser diagnosticadas depois de muito tempo e passar a vida inteira convivendo com isso que é tão doloroso, né? É muito triste. Sim. E o que que você diria para as pessoas que têm familiares ou alguém próximo com depressão? O que que elas não devem fazer? O que que elas não devem falar para essas pessoas? Nossa, tem muita coisa. Primeiro, levar a sério, assim como você levaria um braço quebrado ou uma pneumonia ou o próprio coronavírus que a gente está falando, leve a sério mesmo. Leve como se a vida da pessoa estivesse em risco. E de fato tá. Por nenhum tente falar. Se esforça para sair da cama. Tenta, não sei o quê. Porque é como se ela quisesse, como se fosse uma escolha consciente, né? O que e também não fala. Minha mãe falava isso muito no começo. E depois ela aprende assim. Nossa, filha, mas o que quer que eu faça? Você tem tudo, você tem seu namorado, eu deixo pra onde você quiser, deixo você fazer tudo. Então, não falar, você não tem motivos e não tentar a pessoa de casa. Nossa, várias vezes. Eu achava que era a saída e eu ia pro shopping com meu namorado, eu chegava e chorava. Chorava no meio do restaurante, em pranto. Comigo também. Acontecia muito. Eu via as pessoas felizes no restaurante. E assim, nos melhores restaurantes de Cuiabá, eu tinha tudo que eu queria. E eu chorava lá. Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, e a Raíssa, minha amiga, que me ajudou muito, acabou de comentar, falar que depressão é falta de Deus. E eu sou a prova disso. Eu cresci a minha vida inteira no lar cristão, no lar evangélico. Eu tive experiências muito reais com Deus. Muito reais mesmo. E assim, não é falta de Deus mesmo. Eu tenho, assim como eu tenho certeza que amanhã o sol vai ser, que enfim, eu tenho certeza absoluta do fundo do meu coração que não é falta de Deus. Sim. Assim, coração, se você ainda acha, a pessoa que está nessa live, se você ainda tem algum pensamento, por favor mesmo, não faça isso. Porque dói muito. Pessoas reduzem aí. E sabe o que eu senti também que piorava? É quando alguém, claro, por querer ajudar, quer propor o que a pessoa tem que fazer, sabe? Ai, pega, faz isso, ou faz aquilo, e a gente não consegue, daí a gente fica se sentindo pior. Aí eu às vezes falava, né, para as pessoas que estavam tentando me ajudar, não fala o que eu tenho que fazer, pergunta para mim o que eu tô precisando. Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas. Não falem para essas pessoas o que elas têm que fazer, porque não adianta. Pergunta. Tenha paciência e pergunta o que você está precisando, o que eu posso fazer que vai te fazer melhor. Nem que seja ficar sentado do lado quieto. Se isso for ajudar a pessoa,
Porque eu vejo isso até por eu estudar muitos assuntos da maternidade, né? Que nós não fomos criados para chorar. Chorar é sempre ligado a algo ruim, né? Quantas vezes a gente pequeno aconteceu alguma coisa, a gente estava chorando, a gente escutava sempre: não precisa chorar, não precisa chorar. E é claro que precisa, né? Se não precisasse, a gente não chorava. O processo de chorar é muito importante. E não diminuir a dor do outro. Não é que porque para você tropeçar, sei lá, tá andando tropeçar, você não sente vontade de chorar, e alguém quando tá andando tropeça, chora, que essa pessoa não tem razão por chorar. Se ela sente que aquilo para ela talvez foi uma frustração de, né, tropeçar e chorar. Você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa naquele momento. Então a gente foi criado no nosso inconsciente que chorar é ruim. Então, quando alguém próximo tá vendo a pessoa numa crise de depressão chorando, ela quer que a pessoa pare de chorar, né? A qualquer custo. E porque se sente incomodado. Porque nós que não podemos, que muitas vezes não podemos chorar durante a nossa infância e a nossa vida, a gente se incomoda quando a gente vê outra pessoa chorar. Para mim é muito difícil, mas eu me controlo quando meu filho tá chorando. Eu tô aprendendo. Porque eu tenho muitos choros guardados. Então, quando eu vejo outra pessoa chorar, é muito, muito mais difícil para mim. Então, assim, essas pessoas que estão vendo uma pessoa em crise chorando, não vem tentar propor soluções para essa pessoa acalmar e chorar. Oferece um ombro para essa pessoa chorar, abraça e fala: eu te amo, eu tô aqui, pode chorar, vem aqui no meu ombro, chora, alivia. Eu falo isso muito pro Arthur quando ele tá chorando. Eu falo: filho, chora, coloca tudo para fora. E quanto mais a gente chora, mais a tristeza vai embora mais rápido. Então, chora que a tristeza vai embora. E realmente é algo que alivia, assim. Isso é uma coisa que eu queria deixar para as pessoas, porque deixem a pessoa que está chorando colocar para fora, porque é importante para o nosso cérebro ter esse alívio, né, do sentimento. Isso é muito real. Em dias que eu sofro algo e não choro porque eu não posso ou porque eu não quero chorar na frente de alguém, outro dia eu tô muito pior. E eu sempre fui muito sentimental, eu sempre chorei, coloquei tudo muito pra fora. Sempre fui muito direta e reta, sabe? Sempre falei muito o que me incomodava. E quando eu não falo, incomoda, assim, é diferente falar algo que te incomoda, ser rude e ser grossa, né? É importante é isso. Em momentos que eu não choro, é como se eu tivesse uma crise, a pior crise do mundo, quando eu não me expresso. E é importante falar também, após algumas pesquisas, é importante falar que hoje, geralmente, a gente não sabe que eles estão em processo depressivo. E a gente descobre depois que eles se suicidam. E por ensinados a não chorar, a sentimento. Então, a gente tem muitos homens, maridos, pais, muitos companheiros, porque eles têm que dar tudo pra eles por conta de uma maternidade tóxica. E só descobre tudo acaba, né? Tudo chega. Para homem é muito mais complicado por eles terem sido criados para ser fortes e não poder demonstrar sentimentos. Né? E estava até comentando aqui, né, que, nossa, vocês são muito fortes. E ser forte é justamente mostrar as nossas fraquezas pro outro. Porque eu pegar a minha vida supostamente perfeita do Instagram e continuar seguindo ela, falar: olha, eu quero que melhore. Falar assim: olha, esse tutorial aqui muito bom. Olha, gente, esse restaurante que eu tô. E fingir que tá tudo bem, que minha vida é perfeita, do que assumir as minhas fragilidades e falar: olha, gente, é a força realmente, né? tem que tomar banho porque eu não tinha. Olha, gente, eu quis me matar. Olha, gente, tomei remédio pra me matar. Enfim, mostra muito mais Força, né? força e resiliência do que fingir que nada tá acontecendo, né? Isso é uma coisa que eu tento levar também para a criação do Arthur. Sempre falei para o pai dele que uma coisa que ajuda as crianças e principalmente os meninos a quando crescerem conseguirem demonstrar os sentimentos
é mostrar os nossos, né? Porque a gente acha que a gente tem que esconder dos filhos, né? A gente tem que ser forte. E eu sempre falo pro pai dele, vamos, se a gente tá triste, vamos chorar na frente dele. Não tem por que não chorar, achar que ele vai sofrer. Porque eles têm que perceber que é normal, que nós somos humanos também. Então eu sempre converso com eles, se eu tô chateada, eu falo, ó, filho, eu tô chateada, aconteceu isso, é normal a gente ficar chateado. Se eu tô triste, tô chorando por isso, porque, né, chorar é bom, a gente tem que chorar pra colocar a tristeza, né, e mandar a tristeza embora. Então, isso também é muito importante, porque as últimas gerações tiveram uma educação muito autoritária, né? Que, enfim, veio vindo de gerações, não tinham informações, não tem estudos como a gente tem hoje. Porque hoje, nos últimos 5 anos, a gente tem mais estudos sobre o desenvolvimento do cérebro do que em 5.000 anos. Então, também a gente não pode cobrar, né, dos nossos pais de que eles não fizeram certo, porque com certeza eles fizeram melhor com as informações que eles tinham. Mas nós fomos criados uma criação autoritária. Então, na criação autoritária, os pais não demonstram, né? Porque eles têm que sempre mostrar que eles são os chefes da casa, né? Os fortes, os que mandam. Então, não pode demonstrar a fragilidade para a criança. E quando a gente mostra a nossa fragilidade, a gente está ensinando, né, essas crianças a demonstrarem também. É justamente isso. Alguns pais falam, não, mas na época não tinha isso e eu tô bem. Só que os filhos desses pais que falam que não tinha nada são filhos extremamente depressivos e estão em processos ruins. Inclusive, assim, eu posso falar com toda certeza que pelo menos 80% dos meus amigos têm transtorno ou depressivo, ou de ansiedade, ou síndrome do pânico, ou algo por, né? Então, isso que você está falando de termos pais mais frágeis e mais abertos mostra muito mais. Inclusive, se meus pais não tivessem percebido e se prontificado, tá? Talvez não tivesse hoje. Eu, Vitor Hugo, que é meu namorado, e choro. E falo assim, eu tô aqui hoje por sua causa. E assim, óbvio que a gente não tem que idealizar a nossa felicidade de alguém, mas só sofre de algum transtorno psiquiátrico, sabe o quanto faz a diferença? Esteja lá e fale assim, olha, eu tô aqui. Seria muito mais fácil para ele, assim como namorar, ir embora e falar, nossa, tá louca, choro o dia inteiro, do quarto, não tomar banho, vou procurar alguém, né? Ele teve bastante maturidade, né? Com certeza. E ele é um menino de 20 anos. Tá começando a vida agora. Então, e ele é muito sensível. Então, falta essa sensibilidade às pessoas que estão próximas. E eu agradeço muito a Deus que os meus pais também tiveram essa sensibilidade, né? Muito para os pais e para as pessoas que estão de volta pegarem no eixo de lidar com alguém que está com depressão e seguirem. E eu percebo que durante o meu processo até hoje, eu me sinto muito sensível. O pai até brinca que eu sou pelinha, aquela pelinha da unha que dói. Até hoje tudo dói muito. Eu tenho terapia para melhorar. Mas meus pais aprenderam a lidar, aprenderam que eu sou pelinha, tudo dói. Sim. A gente tem que adaptar, né? E eu fui liberada da minha terapia comportamental, que é o ideal, né, a se fazer quando você está em crise. E depois, geralmente, vem a psicanálise. Então, é importante identificar em qual fase do processo depressivo você se encontra para procurar um tratamento terapêutico adequado, né? Porque não é o mesmo processo para todo mundo, não é o mesmo remédio, não é o mesmo tipo de terapia psicológica para todo mundo. E é uma doença tão difícil que é muito difícil de falar. Tipo, daqui 2 semanas eu vou estar entrevistando uma psicóloga e uma psiquiatra para a gente ter essa visão profissional mesmo, né? Para passar para as pessoas direitinho. Duda, faltam menos de 5 minutos para encerrar a live. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, né? Para
que você sinta no seu coração, que você acha que as pessoas que estão passando por um momento desse agora faria bem ouvir? Tem luz no fim do túnel, por mais que não pareça, por mais que você só queira dormir, tem saída, por mais que não pareça. Quando eu fui ao psiquiatra, ele foi tão querido, tão humano, que eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, vejo a luz no fim do túnel. E é isso, o tratamento é assim, às vezes a luz se apaga, às vezes ela aparece. E é justamente isso, você vai estar bem em um segundo. É pneumonia, um remédio e fica tudo bem. Então, não desista de si mesmo. Eu sei que pode parecer que não tem saída. Para quem tem pensamento de depressão, talvez a morte pareça a melhor saída. Mas ainda existe muito a se viver, muito a se conquistar. Por mais que não pareça. Se eu não tivesse o que quase aconteceu muitas vezes, eu teria perdido muita coisa. Juro pra você que vale a pena continuar. Tem pessoas que, por mais que não pareça, você é importante. Por mais que você se sinta sozinho, faça isso por si mesmo. E quando tudo ficar bem, você tem orgulho de ter continuado. E, mais uma vez, eu prometo que vale a pena. Muito a pena viver, assistir, por mais que você não queira. Vale. E lembre-se sempre que é uma doença, né? Não é culpa de vocês, não se sintam culpados. É uma doença como qualquer outra. E tudo bem tomar remédio. Se a pessoa é diagnosticada com diabetes, ela vai ter que tomar remédios para, né? Talvez... Não, acho que é pela vida inteira, né? Então, se você tiver que tomar remédio, que seja pela vida inteira, se o seu caso for esse, né? Tudo bem, é uma doença e a gente tem que tratar. Então, tá quase encerrando ali, Duda. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Deixar aqui a minha admiração por você, tão jovem, ter essa coragem de expor, que muitos não têm ainda hoje. Tenha certeza que o teu depoimento aqui hoje vai tocar outros corações, vai ajudar outras pessoas, e isso é muito importante. Parabéns por não ter desistido. E muito obrigada aí pela sensibilidade de trocar com a gente. Deixa um beijo bem grande para tua família, para tua mãe, que eu sei que é uma mãezona, sempre foi mãe da mãe, foi mãe das irmãs, mãe da avó, e tenho certeza que é uma mãe maravilhosa, porque para ter criado uma menina tão sensível, empática, inteligente como você, como a gente vê, com certeza é uma mãe maravilhosa. Muito obrigada. Eu peço para que todos que assistiram, se conhecer alguém, marque aqui nos comentários, porque essa live vai ficar salva. Se você acha que tem alguém que precisa escutar, marque aqui. E daqui 2 semanas, eu vou divulgar aqui para vocês, nós vamos ter uma entrevista com uma psiquiatra e uma psicóloga. Então, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem que elas vão estar aqui à disposição para conversar com vocês. Tá bom? Obrigada, e quero agradecer também a página Positivante por esse espaço. E estamos juntos. Precisando, estou aqui. Beijo. E é isso. Tudo de bom aí para vocês. Tchau.